Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilhar suas experiências e seus conhecimentos. E olha a prosa que nós vamos ter aqui hoje na Prosa com Bertalha. O que você quer ser quando crescer? A pergunta o que você quer ser quando crescer é uma indagação que acompanha a nossa jornada desde a infância. No início, as respostas são moldadas por influências externas e figuras inspiradoras, como astronautas, médicos ou mesmo bombeiros. Com o tempo, à medida que crescemos, nossa compreensão de quem queremos ser amadurece. Na adolescência, começamos a explorar nossos interesses e paixões, e nossas respostas podem evoluir para refletir nossas aspirações genuínas. À medida que a idade adulta se aproxima, a pergunta se torna mais prática, relacionada à escolha de carreira e estilo de vida. No entanto, essa questão não deve ser encarada como uma pressão, pois é natural que nossos objetivos e sonhos se transformem ao longo da vida. O importante é abraçar essa evolução e continuar a buscar nossa melhor versão, seja na carreira ou como ser humano, adaptando nossas respostas à medida que crescemos. Mas, neste mundo de constante pressão, qual o papel das escolas nesta formação? Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Betalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer inspiração à sua jornada. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para a Prosa com Betalha o meu amigo Patrick Bonero. Olha só que fantástico quem comparece aqui na Prosa com Bertalha, é o Patrick. Patrick, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Opa, obrigado aí pelo convite. Bacana demais, meu caro. Uma honra, um orgulho contar contigo aqui. Mas antes de tudo, quem é o Patrick? Ô, Bertaglia, pois é, eu sou educador, sabe? Eu acho que uma coisa rápida, eu sou educador, tenho uma trajetória cheia de coisas, né? Quem quiser está disponível aí na internet, no LinkedIn, mas se eu pudesse escolher a coisa mais preciosa que eu conquistei de tudo que eu fiz, foi ser um educador. Fui um educador como gerente de produtos e tecnologia, fui educador como professor de física, fui educador como professor de outras disciplinas. Eu acho que se para essa nossa conversa aqui é o mais importante que eu trago. Que legal, meu amigo. Fantástico. Tenho certeza que vai ser uma prosa fantástica, até porque olhei seu perfil lá no LinkedIn, maravilhoso. Tem inclusive um TED seu, assisti inteirinho o TED, muito legal, muito bacana. E aí, vamos Opa, lembrar o pessoal para eles curtirem, se inscreverem no canal, curtir a nossa prosa aí, porque vai ser seguramente uma prosa fantástica, o Patrick. Patrick, como é que nós somos influenciados ao longo da vida e que muitas vezes influenciam, inclusive, as nossas decisões? pois é, Paulo, esse é um tema que eu estudo há muito tempo, como pai, né, de dois filhos, como professor, 17 anos em sala de aula, eu vivi situações de estudantes que eu conheci aos 13 anos de idade na minha sala e que me convidaram depois para o seu doutorado. Então, você imagina que eu pude observar e com bastante alegria qual foi a semente plantada lá atrás que realmente floresceu? Será que foi aquela matéria que eu dei? Será que foi aquela ajuda para passar na prova? Ou será que foi naquele dia que o menino chegou triste na sala de aula e me falou alguma coisa, eu aproveitei a oportunidade para trazer uma reflexão sobre aquilo ali? E muitas vezes esse último item é realmente a semente que floresce. E quando você fala de influência aí, né, Paulo? A gente nem sabe quando que as pessoas estão aprendendo com a gente, né? Quando alguém me encontra aí depois de alguns anos, fala, ó, nunca esqueci aquele dia que falaram tal coisa com você e você respondeu assim, assim, assim. Fala, olha, eu nem estava percebendo que eu estava sendo observado, né? Eu costumo dizer, e digo isso até no TED, né? Quando você está dando aula e fala para o menino assim, assenta, fica calado e olha para frente, eu sei que é uma necessidade do contexto, mas como é que você influencia aquela criança? Que mensagem subjetiva você está dando para ela? Olha, o que você tem a dizer não me interessa ouvir. A sua necessidade corporal, ela não é conveniente para esse espaço. E daí tantos outros desdobramentos que a gente reforça sem querer. Porque eu tenho que ir ao supermercado, o menino está comigo, eu tenho que levar ele. Aí, ó, senta aí, fica quieto. Vou ao dentista. Você fala para o menino, ó, fica calado e faz o que ele mandar. Será que é essa a mensagem que eu quero dar?
Ou será que eu quero dizer que aquele dentista estudou para servi-lo naquele momento, com informação, conhecimento e cultura? Né? Então, esse é um tema ótimo que eu acho que a gente tem muita coisa para falar hoje, né, Paulo? Com certeza, fantástico. Já fez uma abertura muito legal. E eu queria voltar ao nome do tema, que é o que você quer ser quando crescer. Por que esse tema? Qual a relevância? Nossa, fascinado por ele, Paulo. Pensa que, eu acho que você também passou por isso, né? Quando a gente é pequeno, tem muito essa coisa do o estranho, né? O tio, a tia, o amigo da mãe, vai chega para dizer, o que você vai conversar com a criança, né? E às vezes nessas conversas a pergunta vem: o que você quer ser quando crescer? Né? Quais são as suas aspirações? E a hora que a gente ouve a criança empolgada falar sobre. Eu tinha um primo que queria ser bicicleteiro, né? Ele falava isso aí durante anos, ele era convicto que ele ia ser dirigidor de bicicleta. E a criança, nesse momento efusivo, né, de criação do seu próprio futuro, ela diverge e a gente acha bonitinho e a gente não condena. E eu estudei muito como é importante esse momento exato em que a criança tem autoestima suficiente para se expressar, porque ali, a resposta que ela vai dar ali, ela não tem certo e errado. Porque numa prova tem a resposta certa, desde que a pergunta foi concebida. Mas na pergunta, quando o que você quer ser quando crescer, vale qualquer coisa, quando você é criança. E aí, Paulo, esse negócio muda, né? Vai passando o tempo e você vai esquecendo o que você quis ser quando crescer. E a minha pergunta hoje para as pessoas é: o que que você deixou de ser porque você cresceu? Né? Que bacana, que fantástico. E eu queria explorar esse lado aí. O que elas respondem? Então, aí é interessante porque como eu estudo isso, né, eu gosto de ouvir a criança, mas não só para achar divertido o infantil ali trabalhando, o criativo, divergente, sem limites, né, sem corte, mas porque ali a gente vê umas sementes muito interessantes. Por exemplo, quando você pensa no mundo do status quo, as profissões que existem, as coisas que as pessoas precisam, a criança, ela não tem esse conhecimento, né? Eu lembro do meu filho pequenininho, falar, ah, não, eu não tô sem dinheiro aqui, vai no banco, porque para ele o dinheiro estava no banco. A criança, por não saber como o mundo funciona, as aspirações dela são conforme a própria imaginação. Só que tem uma coisa, muitas vezes a forma como o mundo funciona deixa de ser melhor, não porque as pessoas não estão se esforçando, mas é porque elas cedo demais acreditaram que as coisas não mudariam. Como a criança não sabe de tudo que não pode ser, como a criança não sabe das nossas crenças limitantes, ela imagina sem limites. E aí eu gosto disso porque a criança sempre responde coisas como: meu filho, por exemplo, o mais velho, ele tem uma habilidade artística espetacular. Ele, desde os 5 anos de idade, desenha melhor que eu. Então, ele tem ali um talento. Se eu chegar para ele e falar que isso não dá dinheiro, é uma crença limitante minha que eu vou transmitir para ele. E eu não sei o que ele vai poder fazer com essa habilidade dele. Ele pode criar a sua própria viés de arquitetura, ele pode não querer criar nada e ser feliz vivendo aquilo ali, entende? Então, quando você fala assim, o que que as crianças respondem? Elas respondem o melhor que elas veem do mundo na perspectiva das potências dela. Então, a criança que não gosta, por exemplo, do corporal, né? Eu com 2 filhos, são bem diferentes. O mais novo, ele tem uma corporalidade absurda. Desde muito pequeno, ele planta bananeira, ele tem força bruta, ele tem uma coordenação motora grossa. Se perguntar para ele, o mundo ideal é o mundo da corporalidade. O mais velho, que é extremamente artístico, ele gosta da atuação, ele gosta das relações, dos perfis, ele gosta do jogo da imitação. São mundos diferentes que os dois vão buscar criar para si ou buscar estar nele. Agora, se eu troco um filho de lugar com outro, os dois vão ficar infelizes nos lugares em que eles estariam. Talvez porque eu fizesse um e outro acreditar que o mundo ideal ou o mundo para eles é o mundo que está posto e não que eles podiam criar, né? Fantástico, gostei muito dessas suas colocações, até porque uma frase que eu gosto de usar, né, na evolução escolar, aí você como professor entende muito bem esse lado, esse aspecto, a criança ela nasce com esse grau, né, 360 graus, uma visão de horizonte muito mais ampla, né, só que à medida que ela vai crescendo, nós vamos encaixotando, né, ou seja, a gente vai moldando, vai deixando a criança dentro de uma caixinha e muitas vezes nós estamos tolhendo aí a criatividade dessa criança ou dessas crianças. Eu estou contigo nessa. Eu acho que é
uma forma de ver o mundo um pouco diferente e, quem sabe, a gente tenha uma evolução para esse sentido. E aí, olhando por essa perspectiva, Patrick, eu tenho uma pergunta aqui. Por que que somos moldados para sermos mais um na sociedade, considerando aspectos de consumismo, alimentação, entretenimento, entre outros? É um pouco a história do encaixotar, não é, Patrick? Nossa, o Paulo é demais. Eu tenho um palpite, sabe? Eu penso muito sobre isso. Porque, veja, o medo, ele é uma das coisas que eu acho que é mais impactante nas decisões coletivas em torno das crianças. Porque, veja, imagina um pai e uma mãe que tiveram uma vida dura, né? A vida real, né? Uma vida que tem seus desafios e tudo. E aí, no senso de amor e proteção, olha para a criança e fala: qual que é o caminho mais certo? E aí, a gente tem uma visão de futuro, Paulo, que a gente chama, que eu chamo de visão de futuro de retrovisor, que é quando você quer olhar para frente, mas na verdade você está olhando para trás. Então ele olha para ele e fala assim: meus coleguinhas de escola e amigos, quais são os que estão mais bem-sucedidos? Ah, é o médico cirurgião, é o engenheiro, o arquiteto, o que mais? Tarará, tarará. Então deixa eu olhar para o meu filho aqui, qual que é o caminho que eu consigo semear para ele? Nó, já sei, vou pagar um curso aqui de. E aí o pai vai construindo uma estrada, enquanto o filho não tem condições de tomar decisões ou de expressar alguma virtude particular, o pai vai construindo essa caminha, essa estrada para o lugar comum. Mas não é que ele queira objetivamente lugar comum. Às vezes nem existe esse pensamento. E outra coisa que a gente também tem sempre que tomar cuidado, eu sempre gosto de falar isso, né, que são dois pilares das minhas participações nas decisões do outro sobre a própria vida. É a responsabilidade, porque eu estou dizendo alguma coisa que eu acho, dependendo da autoridade que a pessoa deposita em mim, ela pode fazer aquilo, então eu tenho que tomar esse cuidado. E eu peço para as pessoas o discernimento. Às vezes eu estou falando aqui, eu tenho uma amostragem. Apesar de eu ter muitos anos de estudo e observação, pode ser que alguém esteja nos ouvindo aqui e tenha uma característica de vida, uma situação tão particular que precisa de uma outra conversa, né? Uma prosa especial para desenvolver. Mas vamos pensar em linhas gerais, tá? Eu penso assim, que no processo de tomada de decisão, o medo, retomando o que eu disse no início, de que a coisa não dê certo, faz com que a gente evite os riscos. E muitas vezes o novo, o inusitado ou o particular, ele está num lugar absolutamente desconhecido, ele está na fronteira. Vou te dar um exemplo. Imagine, tem o Chris Anderson, ele é o dono lá do TED, né? Ele traz pessoas fantásticas para falar. E um dos TEDs mais assistidos fala sobre a criatividade, sobre a criança, uma menina que não ficava quieta e a mãe foi levar o médico para ver o que ela tinha. E aí o médico falou: não, vem cá comigo. Chamou a mãe, fechou a porta e pelo vidro observou que a menina ficava dançando toda vez que tinha música. E aí, para resumir muito, o que ele quis dizer é: essa menina precisa expressar o direito ou o desejo ou a grande virtude dela da dança, e hoje ela é uma das maiores donas de companhias de dança e que teve um grande sucesso, mas porque em algum momento alguém teve a coragem de não empurrar ela para ser advogada, engenheira. E eu não estou dizendo com isso, e que fique muito importante para fechar aqui esse pedaço, que essas profissões que eu acabei de mencionar, elas não são legítimas, ou que elas não têm um lugar de expressão de virtude. Eu só quero dizer que esse lugar de expressão de virtude, ele parte da pessoa para a contribuição e não do inverso. Você consegue instrumentar pessoas e bichos, né? Desde Skinner, que a gente treina até macacos para falar Libras. Eu não estou nem dizendo que a universidade é incapaz de instrumentar uma pessoa. O que eu estou dizendo é que o resultado da instrumentação ele só vai ser ótimo, máximo, virtuoso, se ele estiver alinhado com questões internas, que podem ser desenvolvidas sim, ok, mas antes de tudo elas já vêm como centelha, sabe, Paula? A criança tem naturalmente alguns traços que a colocam numa condição de virtude em uns ambientes e não em outros. E tá tudo bem, né? Fantástico, fantástico, muito legal essas suas colocações aí. E aí a pergunta que me fica, Patrick, é o seguinte: dentro de tudo isso que você trouxe, e a perspectiva de viver dentro de uma sociedade que está em constante mudança, né? Essa sociedade está evoluindo nesse sentido que você está mencionando, Patrick? Qual que é a sua visão? Excelente, excelente pergunta, viu, Paulo? Porque
Eu falei mais cedo do medo sobre a educação dos nossos filhos, mas quem tem um pouquinho mais de transcendência no olhar se preocupa também com o mundo que estamos deixando, inclusive porque os nossos filhos vão viver nele, né? E aí a pergunta sobre será que o mundo está evoluindo? Será que isso está bom? Né? Será que todas essas mudanças, o TikTok traz tantas ondas de tantas coisas tão rapidamente, pouco refletidas, com, em comparação com o que vivemos antes, que tinha um tempo de contemplação para as viradas? Será que isso é evolução, né? Essa pergunta. É claro que eu não quero dar uma resposta geral. Quem Uhum. sou eu na fila do pão? Mas eu queria dizer que meu palpite é que o mundo sempre está evoluindo, né? E a gente nunca sabe, na hora que está acontecendo a transformação, a gente não entende. Por exemplo, quando veio o celular, você é jovem não deve se lembrar, mas antigamente não tinha celular. E a gente sabia os telefones das pessoas de cor, né? Não sei se você lembra disso, né? Você ia ligar para a pessoa, você sabia o número dela de cor. Por quê? Porque não existia o celular com agenda, né? E em algum momento os celulares vieram e a gente terceirizou a nossa memória. Hoje, quando você quer lembrar de uma coisa, você bate a mão no bolso, porque ali tem o Google, ali tem o seu celular, É ali tem o verdade. WhatsApp. A minha pergunta naquela época, se eu fosse um adulto que sou hoje, seria: será que estamos evoluindo, uma vez que a consequência imediata da chegada do celular era a memória deteriorada? A minha resposta tenderia a ser sim, por quê? Porque apesar da perda que eu acabei de narrar, né, a memória deteriorada e tantas outras coisas que a gente foi perdendo, que ganhos a humanidade teve a partir disso versus que escassez vivíamos antes. Com todo, tudo tem lado bom e lado ruim. O que eu acredito quando você pergunta assim, nossa, Patrick, e aí, com isso tudo, o mundo está evoluindo? Eu acho que sim, tem coisas que a gente está perdendo, tem coisas que a gente está ganhando. Acho que o foco diante dessa realidade dúvida é: onde eu me coloco nisso? Onde eu aproveito o que estamos ganhando? Onde eu evito, rejeito, mitigo o que estamos perdendo? Né? A humanidade está ficando mais fraca fisicamente. A gente resiste menos o frio, resiste menos o calor, os nossos pés estão mais finos, a gente não anda num cascalho descalço, a gente não toma mais banho frio. Agora eu te pergunto, ó, quem quer tomar banho frio e andar descalço no cascalho hoje? Ninguém. Então acaba que quando você pergunta se o mundo está evoluindo, a gente está sofrendo transformações naturais para a humanidade como grupo coletivo, como um coletivo maior. Isso é evolução. Evolução não é sobre ser bom ou sobre ser ruim. E talvez a gente tivesse outra palavra, né? Mas evoluindo, claro que estamos sempre, a humanidade, o mundo, o planeta, o ecossistema, as espécies vão para extinção, espécies surgem. O meu ponto é: será que essa evolução, a gente está preparado para fazer o melhor do que é inevitável, que é a evolução, que é o próximo passo, que é a próxima geração, que são as próximas manias? Acho que é esse o ponto, né? Bacana, excelente reflexão. Patrick, a prosa está fantástica. Nós vamos fazer o seguinte: agora vamos tomar um café, vamos tomar uma água, e nós vamos para o segundo tempo da nossa prosa. Vamos chamar a Corujinha e já voltamos em seguida. Pode ser? Opa, demais. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Patrick. Patrick que está trazendo aí uma contribuição fantástica para a prosa com Bertalha, falando de um tema que é um tema bastante interessante. Sempre surge aquela pergunta, né? O que que você quer ser quando crescer, alguma coisa desse tipo? E nós estamos aqui navegando, trazendo algumas reflexões, algumas contribuições bastante interessantes. E aí, um pouco, acredito até, Patrick, que você tenha comentado, mas eu queria explorar um pouco mais esse lado de que maneira a falta de atenção aos desejos e aspirações das crianças pode afetar o seu desenvolvimento emocional e psicológico. Legal, legal. E aí, fazendo antes aquele adendo, né, de ponderação, eu não estou falando aqui do ponto de vista de uma autoridade da neurociência, né, mas um educador que tem ajudado ativamente e pesquisado para fazer o melhor. Se alguém tiver um direcionamento divergente, quero conhecer. Mas hoje o que eu tenho percebido, sabe, Paulo, sobre isso, sobre a influência, é o seguinte: quando uma criança tem uma ideia de futuro, né, de um desejo, uma aspiração, ela não tem maturidade ainda para construir em torno daquela centelha, aquela ideia original, uma robustez suficiente para mostrar para o adulto: olha, deixa eu investir nisso daí, né? Então, muitas vezes a gente mata e descarta aquilo ali. Quem trabalha hoje no mundo corporativo, né? Eu já estou há muitos anos como gerente de tecnologia e inovação, fundei núcleos de inovação em vários grupos de empresas relativamente grandes, e o que eu aprendi na experiência é o seguinte:
eu não estou falando de criança, mas estou fazendo uma analogia à criança e a gente chega lá, que é, às vezes a ideia besta de um com a ideia simplória de outro, ambas individualmente inutilizáveis, na hora que elas juntam, vira uma grande, genial ideia. Temos experiências aí com o Google fazendo construção de aviões para distribuição de internet nos lugares em que a internet não chegava. Temos ideias esdrúxulas que viraram grandes projetos e inovações que no futuro vieram a ser implementadas. Veja, uma criança, fazendo um paralelo a isso que eu acabei de falar, ela tem embriões importantes, porque ela tem uma consciência da realidade desconectada de algumas variáveis. Ela não sabe da padaria, que o cara da padaria é um empresário, que ele paga a conta que tem, ele não sabe, ele vai na padaria e tem um pão. Aí quando a criança tem uma ideia incrível, se essa ideia incrível está desconectada com a realidade, você descarta muito cedo, né? E tem, quando foi apresentada a unificação das leis do eletromagnetismo, né? E um repórter perguntou para o físico que estava apresentando, ele falou assim, mas por que serve isso? E ele respondeu, para que serve uma criança? Eu adoro essa resposta, porque ela diz muito sobre: será que eu quero influenciar a criança a deixar crescer de maneira construtiva o que tem dentro dela? Quando você me pergunta sobre influência, em vez de eu pensar em mim como modelo, que é uma coisa muito autocentrada, eu quero influenciar a criança. Então, se eu sou uma pessoa virtuosa e viril, eu quero estimular a viril. Não, não é isso que eu estou falando. Quando eu falo de influência, é também fazer com que a criança acredite na centelha que ela tem, mas sem romantizar ou exagerar. Falar, eu não estou dizendo que a criança é uma potência e pronto. Eu estou dizendo que tem algo ali que a gente pode estimular, mas que a criança precisa ter consciência que ela é criança, ela precisa ter consciência que ela não conhece o mundo, que a referência é o adulto, o tutor, pessoa que está ali por perto, ponderando, balizando, né? Porque às vezes a gente fala assim, então tá, deixa a criança virar o rei, que é o que está acontecendo com esse excesso de positividade. Quem leu Byung-Chul Han, um dos livros dele, que fala sobre positividade tóxica, né? Tomar esse cuidado para não ser extremamente positivo e transformar a criança num monstro. Criança é criança. Mas, respondendo sua pergunta aí para fechar, quando a gente fala de influenciar a criança, para mim, deveria ser menos sobre o adulto impor a sua condição Uhum. de mentalidade e visão de mundo, e mais sobre o adulto encontrar na perspectiva da criança um caminho balizado, com decisões bem limitadas, né? Para a criança desenvolver, achar seu caminho. Não é chegar para a criança e falar o que você quer comer, mas você pode perguntar, você vai ter que comer um legume, você quer isso ou aquilo? Nesse momento, você está ajudando a criança a desenvolver o hábito de tomar decisões. E aí, só para te dar um exemplo simples do dia a dia, porque às vezes a pessoa fala, você está filosofando, como é que você faz com seus filhos? Eu saio com o meu mais novo de manhã, por exemplo. Aí eu falo assim, hoje você é o rei da rua. O que é o rei da rua? Ele vai dizer que horas que é para atravessar. Então, às vezes, ele está distraído conversando, porque a criança não preocupa com o que está acontecendo em torno. O adulto se vira, ele abre o carro, ele paga, né? Aí, de repente, chega no passeio e fala: opa, está comigo. Ele tem que prestar atenção se está Uhum. vindo o carro, quais são as ruas para dizer agora pode. E ele vai se responsabilizar pela decisão, porque a gente vai avançar para a rua e se vier um carro, ele errou. E parece besteira, mas nesse momento ali, eu estou tirando dele alguma coisa. E não estou influenciando ele, mostrando como atravessa a rua, tomando eu a decisão. Vai. É disso que eu estou falando, das pequenas coisas, sabe, Paulo? E eu gosto dessa perspectiva, o Patrick, até porque a minha esposa é psicopedagoga, né? Ah, E eu tenho a minha netinha, o meu netinho, e recentemente a minha netinha fez a seguinte pergunta: vovó, eu estava perto, eu ouvi, vovó, quando que a gente cresce e como que a gente cresce? E a minha esposa, ela não deu uma resposta, né? Ela simplesmente falou: como é que você acha que a gente cresce? Ela mudou de assunto, tal, foi brincar, fazer outras coisas. No outro dia, ela falou: vovó, eu descobri como é que a gente cresce e quando a gente cresce. A gente cresce quando nós dormimos, né? Ou seja, parece um negócio muito simples, mas ela refletiu sobre aquele assunto, né? Então, da mesma legal. forma como você trouxe aí o exemplo do dono da rua, né? O exemplo da minha esposa também, para mim, é fantástico. E aí me fica uma pergunta que eu gostaria de explorar contigo, como é que nós podemos criar um ambiente em que as crianças se sintam ouvidas e encorajadas
a expressar seus desejos, sonhos. Eu vou até um pouco além, a trabalhar um pouco essa linha de raciocínio que você trouxe como exemplo do dono da rua, né? E o que eu falei também do exemplo da minha esposa. Legal. Eu acho que eu tenho, não são regras de novo, né? Mas tem duas coisas que eu acho que são importantes, né? A primeira, eu acho que para mim mudou muito a minha relação com a infância, com os meus estudantes, que é o senso de consequência. Porque falar assim, é, é, qual é o problema de você deixar uma criança tomar decisões ou seguir os próprios rumos? É porque você pode estar sendo irresponsável, porque a criança não conhece como o mundo funciona e você está deixando ela construir a realidade dela em cima de algo que não é real. Então, ela está fazendo um castelo em cima de um banco de areia. Então, aí, o extremo oposto é quando você fica automaticamente autoritário para evitar justamente a construção do castelo no banco de areia, e a criança, então, aprende que alguém sempre vai dizer para ela o que tem que fazer. Paulo, eu dou palestras nas universidades para estudantes que estão prestes a formar e estão participando de empresas júnior. E aí o que eu percebo é o seguinte: existe uma sensação por parte desses adolescentes e jovens adultos de que alguém vai dizer para eles o que eles têm que fazer, haja visto o currículo da escola, né? Quando ele terminar, a responsabilidade para dar certo é de quem fez essa escolha. Ah, você que me falou que eu tinha que estudar isso, agora eu me formei, e onde está o meu sucesso? E acaba sendo um círculo falacioso, porque o professor não tem nada a ver com isso, o aluno acaba vai ter que viver a vida dele e se virar para aprender. Aí tem os cursos, tem todo o mercado da pós-educação que vai ensinar com pessoas que entendem do que está acontecendo e, não, né, e tudo mais. E eu estou falando de consequência pelo seguinte: quando a criança, junto com o direito de decidir, ela aprende o senso de consequência, ela começa automaticamente a também escolher, às vezes, não decidir. Por exemplo, no caso da rua, né? Tem uma consequência. Se ele falar vai e tiver vindo no carro, ele vai tomar um susto, vai ter um constrangimento, ele vai perder o jogo, né? Em casa também, a criança pode escolher brincar do que ela quiser, mas ela vai ter que guardar os brinquedos depois. O senso de consequência é você estabelecer o direito da criança a cair. Então, eu fui professor de patinação há alguns anos, entre outras coisas que eu fiz, como educador e ajudante das pessoas que querem aprender. Eu aprendi uma coisa sobre crianças que aprendem a patinar, que quando elas desequilibram, a melhor coisa que a gente faz é deixar elas caírem, porém não deixar elas machucarem. Então a criança cai, quando ela está no limiar de colisão, você vai lá e ampara. Mas ela vivencia a queda. E é somente vivenciando a queda que ela vai entender até que ponto ela vai desequilibrar e até que ponto ela continua equilibrada. Então, quando eu falo assim, como é que eu vou influenciar uma criança no processo de tomada de decisão ou de desenvolver o seu próprio talento, a primeira coisa tem que ser um combinado, consequência. Eu não posso deixar uma criança virar um adultinho na hora de decidir e voltar a ser criança na consequência. Então, aí é óbvio que eu vou escolher ecossistemas e decisões que ela consiga bancar a consequência, senão eu vou ter que criar uma coisa irreal. E a segunda coisa, que não é segunda no tempo, mas que eu menciono aqui, que é a escutativa. Que a escutativa é a criança chega com uma ideia nada a ver, e a gente às vezes está sem tempo de contemplar. E isso acontece. Não, não é que não. Eu até falo assim, não existe sem tempo, existem escolhas. Eu preciso fazer coisas do meu tempo e eu escolho algumas coisas. E às vezes eu estou com a criança de um lugar A para o lugar B e tudo que eu tenho que fazer é levar ela para lá. E às vezes no meio do caminho ela inventa esse negócio. Então o que que eu aprendi? Quando eu estou com a criança numa situação de translado, que eu não tenho exatamente alguma coisa para fazer, eu evito ligações e áudios, essas coisas, eu procuro fazer isso, entendo o valor disso, porque ela vai soltar alguma coisa e eu tenho que ter disponibilidade mental para fazer um escutativo, para refletir, para investigar junto, para fazer perguntas de volta, para deixar a criança sentir que o que ela está falando vale ser ouvido, porque hoje parece uma coisa nonsense, mas ela vai crescer tentando. Ela vai crescer querendo se expressar, querendo dar opiniões, querendo se colocar, passando vergonha, falando coisas que ela não sabe, voltando para estudar. E aí vira um ciclo virtuoso da consequência, e a criança começa a escolher quando ela deseja se colocar e quando ela acha que não está preparada. Que bacana, muito legal realmente. E eu queria pegar um pouco essa perspectiva que você trouxe
do adulto já fazendo uma conexão, porque nós estamos evoluindo dentro de um processo aqui. E vale para todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Aquele que tem filhos, né, que trabalham os filhos e eventualmente pode refletir um pouco sobre esse assunto, e os jovens também, ou seja, como é que nós evoluímos dentro dessa perspectiva. E aí a pergunta é, quais são os benefícios, ô Patrick, que os adultos têm de se envolverem ativamente nas conversas sobre o futuro das crianças e apoiarem as suas escolhas e interesses? Eu sei que você já falou um pouco disso, mas eu queria desbravar um pouco mais território aí. Claro, claro. Ó, vou pensar nos dois lados, né? O benefício da relação de quem é pai ou educador ou tutor é claro, você vai ter um educando que se desenvolve mais rapidamente, porque esse educando está dentro dos seus próprios pilares de virtude. Então, a criança, por exemplo, que é muito da comunicação, provavelmente ela vai preferir esse conjunto de saberes no contexto escolar, por exemplo. E aí, dizer para ela que não saber matemática faz dela um fracasso, tira dela a perspectiva singular que ela tem. Olha, eu não sou tudo, mas também não sou nada. Eu sou alguma combinação que, na média, eu não sou melhor que uma criança, mas eu tenho minhas virtudes, eu também não sou pior que ninguém. Então, o primeiro benefício é você ter uma criança que desenvolve mais, porque ela está maior parte do tempo na virtude. Agora, o outro lado, né, porque eu estava falando benefício para criança, né, quem é pai, quem é educador, mas quem não é educador? Quem não é educador aprende com a criança quanto distante que a gente está da criança que a gente foi. Então, você que não tem filho, você não tem sobrinho, não tem nada, mas você está passando num parque, escuta o que as crianças estão falando. Começa a entender que você um dia teve aquele nível de conhecimento do funcionamento do mundo, ou seja, pequeno, que tinha poucas variáveis e que tinha poucas crenças limitantes. Como que você pode retomar um pouco daquele poder que a criança acha que tem quando ela é criança, ela acha que o mundo está aí e é tudo? Como é que você recupera um pouco dessa sensação e desse gás pelo autoconhecimento? Ô Paulo, para mim, de tudo que eu ganhei, de dinheiro, presentes, tudo, nada foi mais potente do que o autoconhecimento. Sabe por quê? Eu já pedi demissões importantes de empregos interessantes que as pessoas gostariam de ter, porque eu entendi que não era para mim. Mas eu tinha certeza absoluta que era um excelente cargo, muito bem remunerado, mas não me colocava no lugar de virtude. E sabe o que mais? Esse lugar de virtude só eu que posso descobrir, porque ele tem a ver com a minha história, com as minhas decisões. Nem o meu irmão gêmeo, se eu tivesse um, teria exatamente a mesma arquitetura, porque mesmo sendo gêmeos, morando na mesma casa, a gente não tem exatamente a mesma história emocional, a mesma história mental, as mesmas reflexões e construções. Então, autoconhecimento, sabe, Paulo, é o que eu acho que a gente ganha quando conversa com as crianças, porque a gente volta para dentro e aprende um pouco sobre si. E dá tempo de todo mundo que está ouvindo a gente hoje repensar se está no lugar certo, conversando com as pessoas certas, na profissão certa, contribuindo com o melhor de si. E se você não se conhece, como é que você vai ter essa opinião, né? Olha só que fantástico, e isso seguramente ajuda a equilibrar as nossas ambições profissionais, pensando dessa maneira, por essa perspectiva que você falou aí, gostei muito. E aí me vem a seguinte pergunta: você, como professor, né, passa por essa situação, como é que a educação e a experiência moldam nossas perspectivas sobre o que nós queremos ser, Patrick? Nossa, ótima pergunta. Foi um desafio meu, sabe, Paulo, dentro da escola, com tudo isso que estamos conversando até aqui, estando na sala de aula e tendo um programa, um currículo para cumprir. Olha, Patrick, no final de dezembro, você tem que ter passado por esses conteúdos. E quando eu digo passado por esses conteúdos, é intencional, porque nada existe entre eu passar o conteúdo e o estudante entender aquilo e levar para dentro, né? A gente sabe disso, né? Ter passado pelo conteúdo não significa o aluno ter aprendido. Isso para mim era uma das maiores dores, né? E sabe o que que eu aprendi com a minha prática educacional e que eu recomendo para pais, professores, educadores temporais, palestrantes? Eu jamais entro por uma sala de aula esperando 50 minutos de aula com 50 minutos de conteúdo. Porque eu descobri com a prática que se eu tiver 20 minutos condensados de entrega efetiva para fazer, afinal existe um propósito ali naquele recorte, eu era professor de física, eu estava ali para instrumentar meus alunos no pensamento mais concreto em relação à natureza. Ok, mas 30 minutos dos 50 eu dedicava ao que eu só ia saber que estava acontecendo no momento da aula. De maneira que eu tinha 6 turmas, por exemplo, no turno da manhã, e eu não tinha nenhuma aula igual à outra, embora o core
seja o mesmo. Ah, hoje eu vou falar sobre queda livre, então tá bom. A gente vai trazer elementos da queda livre para a gente entender um pouco o funcionamento da natureza, mas por 20 minutos. E o que acontecia era mágico, Paulo, porque depois de um mês que os alunos entenderam que 20 minutos é meu para eles e 30 minutos é nosso para nós mesmos, eles começaram a ocupar esse espaço de maneira inteligente. Lembra que eu falei sobre o senso de consequência? Eles entenderam que as escolhas que eles faziam naqueles 30 minutos ia gerar um resultado no final do período. Esse resultado podia ser tempo perdido, aprendizado, coisas de diversas naturezas. E começou a acontecer, à medida que eles viam que eles ganhavam ou perdiam conforme a escolha que eles faziam, depois de um tempo, que você tem que ter fé, que depois de um tempo de balbúrdia, eles começaram a fazer um uso incrível desse tempo. E sabe o que que eu descobri? Que eles são incríveis. A partir dessa experiência, né, muitos anos vividas, surgiram músicos, fotógrafos, né? Na aula de física que eu falava sobre ótica, eu montava um estúdio de fotografia. Hoje eu tenho ex-alunos que são fotógrafos profissionais que eu encontro nos eventos, muito orgulhoso, porque ali eu tenho autoconhecimento gerido no processo educacional. Formal, porque eu estava em 30 minutos como educador, eu não estava ali, gente, aula livre. Não, a gente estava sentado em roda, com um tema único para todos, só que o tema partia deles. Então, era um momento de processar desesperos, era um momento que eles queriam saber o que aconteceu com a prova, que eles estavam se sentindo injustiçados. Como é que a gente processa? E eles estão aprendendo, sabe como? Com exemplo. Não é sobre o que acontece com você, é sobre o que você faz com o que Hum. acontece com você. E quando o professor trata um assunto que está pululando no consciente coletivo, eles estão aprendendo sobre o que fazer com o que fizeram comigo. E ali não é hora de defender a escola, ou defender o aluno, ou criar dicotomias. É hora de falar assim: vamos contemplar esse problema? Vamos trazer ele para a melhor luz que a gente puder? E olha, Paulo, se eu puder dizer para você, a melhor coisa que eu já fiz nessa linha e o maior aprendizado que eu já tive foi como é importante você jogar a bola para a pessoa, num ambiente controlado, com inteligência, e deixar que o senso de consequência estimule ela a fazer boas escolhas, ainda que para isso você tenha que errar bastante, né? Uau! Fantástico, Patrick, muito legal nossa prosa aqui. Estamos chegando ao finalzinho da prosa. Gratidão enorme pela sua presença, Patrick. Opa, eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de conversar sobre esse tema muito legal. Adorei o papo. Que bacana, meu caro. Patrick, um abraço virtual para você, né? Ao infinito e além, meu caro, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Gratidão. Opa, gratidão a minha.